Propósito. Está ali. Propósito é a razão original da existência de alguma coisa. A razão original da existência de alguma coisa. O propósito é o motivo da existência daquilo. O motivo pelo qual alguma coisa existe. Aqueles que acreditam que tudo veio do nada, que foi uma grande explosão, que tudo apareceu, não há um criador, são pessoas que não acreditam em propósito. Porque se tudo veio ao acaso, se você é produto do acaso, não há razão para você existir. Você está aqui e você é um mero ser que vai passar e acabou, e não existe nada por trás disso tudo, não existe sentido na vida, não existe nenhum motivo para você nem se esforçar ou fazer alguma coisa, a não ser as coisas daqui, terrenas mesmo. E assim é como a maioria ou muitas pessoas vivem. Agora, algumas coisas importantes sobre o propósito, algumas verdades importantes sobre propósito. Deus é um Deus de propósitos. Tudo foi criado por Deus com e para um propósito. Deus não fez nada por fazer. Deus tem um plano. Deus tem um motivo para criar todas as coisas. Deus é um Deus de propósitos. Outra verdade é que nem todo propósito é conhecido. Nem todos conhecem o seu propósito. E quando o propósito não é conhecido, o abuso ou o mau uso é inevitável. Se você não sabe o propósito de alguma coisa, você não sabe como usar aquela coisa. Outra verdade sobre propósito é: se você quiser saber o propósito de alguma coisa, não pergunte para aquela coisa. Se você quer saber o propósito de alguma coisa, você tem que perguntar para quem fez aquela coisa. Para quem criou aquela coisa. O propósito só é revelado por quem criou alguma coisa. Quem cria algo tem uma intenção ao fazê-lo. Deus tinha uma intenção ao criar o homem e a mulher. Deus tinha um propósito ao criar cada um de nós. E Deus criou o homem e a mulher com propósito. E com funções diferentes. Quando alguém descobre o seu propósito e passa a cumprir esse propósito, qual que é o resultado? Satisfação, alegria, felicidade, senso de realização. Você descobre para que você está aqui, qual é o seu propósito, você passa a cumpri-lo e isso te satisfaz, te faz sentir completo. E você se torna uma pessoa feliz. Se você usa um produto fora do seu propósito, o que acontece? Ele funciona mal e até acaba estragando. Por exemplo, o celular, né? Eu mesmo sou um exemplo vivo do celular. Celular, para você entender o propósito e como funciona alguma coisa, você precisa ler o manual. Tem gente rindo. Eu sei por quê. Porque você não lê manual. Nem eu. Eu só conheço uma pessoa que lê manual aqui, o Geraldo.
Por isso, se você quiser saber alguma coisa de algum produto, pergunta se ele tem, pergunta para ele, porque ele lê o manual. Mas a maioria das pessoas não lê. É no manual do fabricante que está ali ensinando como que a coisa deve funcionar e para que ela serve. Então, eu vou passar a minha vida sem usar metade das funções que meu celular tem, porque eu não sei usar. Esses dias eu descobri que, não foi nem lendo o manual, viu? Foi lendo uma reportagem no jornal, que se você deixar a bateria do celular acabar primeiro, para depois recarregar, ela vai durar muito mais. Eu não sabia disso. Deve estar escrito no manual dele. O que vai acontecer? A bateria do meu celular, vai acabar mais rápido, vai estragar mais rápido, porque eu não sabia disso e não via a informação no manual. Se eu não sei o meu propósito, eu vou funcionar mal. E vou acabar estragando a minha vida. Mesma coisa. A Bíblia é o manual do fabricante, o nosso manual. Onde Deus colocou as informações e nos ensina como nós devemos funcionar. Como homem, mulher, marido, esposa, filhos, profissionais. Ali Deus nos ensina o nosso propósito. Então vamos recorrer a ela. Mas antes veja essa frase. Você é como é, quem é e o que é, por causa do porquê você é. Vamos repetir isso? Você é como é, quem é e o que é, por causa do porquê você é. Isso quer dizer que Deus fez você do jeito que você é, assim, com essas características, esse formato, essa beleza, esses talentos, essas capacidades. Deus fez você como você é. Deus fez você quem você é, a família onde você nasceu, o lugar, o país onde você nasceu, o que você é, o que você se tornou, o profissional que você é. Deus fez você assim por causa do porquê, por causa do propósito que Ele tem para a sua vida. Leia ali, agora colocando na primeira pessoa do singular. Eu sou como sou, duro na aula de português, né? Vamos lá. Eu sou como sou, quem sou, o que sou, por causa do porquê eu sou. Então vamos recorrer à Bíblia. Gênesis 2, 15 a 24. Diz assim. Gênesis 2, de 15 a 24, está lá na tela. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem,
transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O propósito do homem e da mulher. Lembre-se que o propósito é a razão original da existência de alguma coisa. Vamos ler também Gênesis 2, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Isso é antes. Conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A palavra homem, aqui nessa expressão, façamos o homem à nossa imagem, ele tem o sentido de ser humano, a raça humana. Aqui ele não está querendo dizer apenas o ser do sexo masculino. Quando Deus diz façamos o homem à nossa imagem, ele está pensando na raça humana, em todas as pessoas. Tanto que ele diz no final, criou-os à imagem, homem e mulher os criou. Atente bem para isso. Os dois foram criados de forma igual. Os dois são seres iguais em valor, em qualidade, em importância. Para Deus, o homem e a mulher fazem parte da raça humana e são iguais em valor, em importância, em qualidade. Não há diferença entre o homem e a mulher para Deus, como seres humanos. Os dois são pecadores, os dois caíram, os dois precisam da graça de Deus, os dois necessitam igualmente da misericórdia de Deus. Os dois, quando creem e recebem Jesus nas suas vidas, se tornam filhos de Deus. Amém? Só que tem um porém. Eles são iguais, mas Deus os criou diferentes. Deus os criou homem e mulher. Ele podia ter criado só homem. Que horror. Ou podia ter criado só mulher, pior ainda. Lá no meu grupo caseiro, uma vez, nós estávamos discutindo sobre isso. Lá não pode sair esse assunto, que sai uma briga entre homem e mulher, guerra do sexo. Mas saiu esse assunto, e aí alguém falou assim, uma mulher disse, também se nós não tivéssemos sido criadas, como que vocês homens estariam? Ele disse, nós estaríamos ainda no paraíso. Mas Deus criou homem e mulher. São iguais, mas são diferentes. Deus lhes deu qualidades e características diferentes, não só físicas, como psicológicas, emocionais. E você sabe, tanto quanto eu, você principalmente que é casado, como a mulher e o homem são diferentes. E eles foram criados assim por Deus com um propósito. Propósito do homem. Propósito do homem é a paternidade. Nós já falamos sobre isso aqui em outros encontros, mas é tão importante que precisa ser repetido. Homens, falem comigo. O propósito do homem é a paternidade. Vamos lá? O propósito do homem é a paternidade. Deus criou o homem para ser pai.
Deus criou o homem para ser pai. Isso não é uma escolha. Isso é inerente a todo homem. Ele nasceu assim. Nenhum homem pode realizar algo maior e mais importante. Prestem atenção, homens. Nenhum homem consegue ou pode realizar algo mais importante, mais valioso, maior do que ser um bom pai. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, você pode ser o homem mais importante, famoso, se você não for um bom pai, você é um fracassado, porque Deus fez você para ser pai. Paternidade. E quando eu digo pai, eu não estou dizendo pai dos seus filhos apenas, é o pai da família. Você, além de esposo, marido, amante da sua esposa, você é pai da sua esposa. Porque você tirou ela da casa do pai dela, e você trouxe para sua casa, e agora você cumpre as funções que o pai dela cumpria para com ela, você se torna o pai da sua esposa e dos seus filhos, o pai da sua família. Como pai, você tem algumas funções. Funções. A primeira delas é que você é fonte. Deixa eu olhar o... A primeira delas é que você é fonte. O que isso quer dizer? Progenitor. Progenitor quer dizer pai. Pro, antes. Genitor, aquele que cria, que gera antes, ou seja, origem, fonte. Você como homem é a fonte. Deus criou Adão primeiro. Depois de toda a criação, Deus fez Adão. Isso é significativo, porque Deus quis iniciar a humanidade, a família da humanidade, através de um homem. Fez o Adão do pó da terra, e quando foi fazer, nós lemos isso, foi fazer a mulher, não voltou para a terra, fez a mulher a partir do homem. O homem, então, é a origem, o homem é a fonte. Ele é que dá origem a toda a raça humana. O homem dá origem a uma geração, a uma família. Porque o homem é que tem a semente da vida. A semente da vida foi colocada no homem. O homem tem o espermatozoide. Ele é o doador. Ele doa a semente. A mulher é a receptora. Ela recebe a semente. E é interessante isso. Lembre-se que os dois têm a mesma importância. Não estamos falando disso. Estamos falando de função. O homem é o doador e a mulher é a receptora. O homem provê a semente. Ela recebe a semente. O que ela faz? Ela desenvolve a semente. Ela é como uma incubadora que protege, que alimenta, que multiplica. A mulher tem todo, por isso ela é tão importante. O homem dá a semente, a mulher multiplica. Tudo que nós damos para a mulher, ela multiplica. É impressionante. Você dá a ela uma casa, ela transforma num lar. Você dá a ela algumas compras, ela transforma numa bela refeição. Você dá a ela um espermatozoide, ela te devolve um nenê. E ela multiplica as coisas. Você dá a ela uma frase, ela devolve um discurso. Ela tem essa capacidade de multiplicação, de desenvolvimento, de melhorar as coisas.
E presta atenção, se você dá a ela problemas, ela te devolve um inferno. Princípio, presta atenção, homens. Se você não gosta do que está recebendo dela, mude o que você está dando para ela. Porque se você der a ela amor, ela vai te dar o céu. É verdade, tem gente... Vamos continuar. Além da função de fonte, o homem, o pai, tem a função de ser a fundação, o alicerce, a base da família, a base da sociedade. Um engenheiro, quando vai fazer um edifício, aqui temos engenheiros, ele senta e calcula todo o edifício, as paredes, o material, o peso de todo o edifício, e não só do edifício, depois o peso dos móveis, o peso das máquinas, o peso das pessoas que vão entrar naquele edifício. Ele tem que calcular tudo para poder calcular a fundação. Uma fundação que suporte o peso daquele edifício. Quando Deus projetou o homem, Ele projetou para ser a fundação. E Ele colocou no homem a capacidade para suportar o peso de uma família. Olha a importância disso. Olha a importância disso. Quando Deus resolveu construir a família, Ele calculou a sua fundação, prevendo o que ela teria que suportar para cumprir a sua função. E então fez o homem. Quando o homem não assume essa responsabilidade de ser a fundação, a base, o edifício fica prejudicado. E pode trincar, pode rachar, pode cair até. E a mulher, às vezes, quando o homem não assume essa responsabilidade, ela assume de ser a fundação, até pode funcionar, mas ela não foi calculada por Deus para suportar todo o peso de uma família nas suas costas. O homem foi calculado e projetado para isso. Todo homem aqui foi projetado para carregar o peso da sua família. Se você não tem família ainda, é solteiro, quem sabe está pensando, essa palavra não é para mim, é para você, porque você precisa aprender isso antes. Você precisa saber o teu propósito, a tua função, para depois pensar em casar. A tua função não é só ir lá para a cama com a tua mulher. Isso aí é a parte mais fácil. E as meninas também prestem muita atenção, porque vocês precisam saber dessas coisas. Todo homem foi projetado. Outra função que o homem tem a partir daí, o sustento. Esse é fácil de você entender. O sustento da família é função do homem, do pai. Sabe por que Deus dá sol, chuva, vida, ar para respirar para todas as pessoas, seja elas cristãs ou não? Porque Ele cuida daquilo que Ele criou. Ah, por que aquele lá não é nem crente, tem tanto talento, tanta capacidade? Porque Deus cuida daquilo que Ele criou. E aqui eu digo outro princípio: você é responsável por aquilo que você gera. Você é responsável, se você gera uma família, você deve cuidar dela.
Eu não me conformo quando um homem sai de casa e abandona a sua família. Ele não tem a mínima ideia do que o propósito para o qual ele foi criado. Ele é que deve providenciar os recursos para alimento, para manter saudáveis os seus filhos, a sua família, a segurança do seu lar, protegê-los. E, aliás, essa é uma função que hoje nós não vemos tanto, mas por isso o homem foi feito fisicamente mais forte, porque ele tem a função de proteção, né? Na idade da pedra lá, o homem é que protegia dos perigos, dos animais selvagens, etc. Segurança, proteção, apoio, suporte emocional, cuidar para manter bons relacionamentos na família e, mais importante, sustento espiritual. Pão do céu. Homem, marido, você é o sacerdote da sua casa. Você é aquele que ministra, aquele que deve trazer oração, trazer a palavra, trazer Deus para a tua casa. A função de pai está longe de terminar depois de dar origem. Tem homens que são apenas fabricantes de bebês, não pais. O pai deve levar o fruto até o amadurecimento. Até que idade que deve ficar? 18 anos tem que sair? Não. Até que ele esteja pronto. Até que os filhos estejam prontos para viverem as suas vidas como devem ser e cumprirem os seus propósitos como pais de família. Tem homem que sai de casa e casa sem ter a mínima ideia do que é o casamento. Tem homem que sai de casa e nem se converteu, nem conheceu a Jesus ainda. O que é que esse pai está fazendo lá na sua casa? Está trazendo alimento, está trazendo tudo, está dando tudo de bom e do melhor, mas e o alimento espiritual? E daí vem a outra função do homem, que é a instrução. O instinto paterno de ensino é próprio do homem. Você quer ver? Que homem aqui não gosta de dar instruções? E que homem aqui gosta que a mulher fica dizendo para ele o que ele deve fazer? Porque ele foi feito para instruir. Deus fez o homem, Deus fez Adão, nós lemos lá, e o instruiu a respeito da sua vontade. Adão, você pode comer de tudo aqui, menos daquela árvore. Depois disso, e disse, se você comer daquela árvore, morre. Depois de tudo isso, Deus fez a mulher. Eu vou chegar lá. E quando a mulher caiu, a serpente disse para ela, é verdade que não pode comer das árvores. Ela disse, não, é daquela árvore que eu não posso comer. Eva já tinha sido instruída por Adão. E quando Eva não seguiu a instrução de Adão, ela seguiu a instrução da serpente. Resultado? Morte. E os próprios filhos, o fruto do primeiro filho da história, Caim, foi assassinar o seu irmão. O homem é a fonte da vontade de Deus para a sua família. Por isso o homem, está achando muito importante, você precisa receber da fonte. Para você dar, você precisa receber. Para você dar,
da palavra, você precisa conhecer a palavra. Para você ensinar os seus filhos a orar, você precisa orar. Eu vejo homens que na casa quem ora é a mulher. Amém, glória a Deus. Mas você precisa assumir a responsabilidade da oração, da intercessão, da leitura da palavra, do ensino da palavra. Tem homem que é tão ignorante na Bíblia, a mulher sabe muito mais que ele. Assuma a sua responsabilidade. Você precisa receber da fonte que é Deus. A posição, essa é a função. Nós vimos o propósito do homem, que é? Paternidade. Função, fundação, fonte, sustento, instrução. Posição, ele é cabeça. O homem é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele deve cuidar dela, instruí-la, protegê-la, amá-la. Como? Como Cristo amou a igreja. Está lá em Efésios, capítulo 5. Diz que o homem tem que se entregar por ela. Tem que se dar por ela. Assim como Cristo se deu pela igreja. Para a apresentar a si mesmo. Pura, santa. Você, homem, tem que lá diz, tem que tirar toda a mancha, toda a ruga da sua mulher. Não quer dizer que você tem que comprar botox para ela. Para apresentar a si mesmo. Você quer uma esposa santa, pura, sem mácula, sem ruga? A responsabilidade é tua de ter uma esposa assim. Propósito da mulher. Agora chegou. Que Deus me ilumine. E me proteja. Olha, gente, é difícil ser mulher hoje em dia. É difícil ser mulher hoje em dia. Sabe por quê? Porque o nosso mundo, a nossa sociedade pós-moderna foi projetada para o homem. Pelo homem e para o homem. Todo o sistema foi feito para o homem. E a coitada sofre uma pressão que você não imagina. Presta atenção, homens. Elas sofrem uma pressão porque elas hoje são pressionadas por todos os lados. Elas devem ser tudo para todos e em todos os lugares. Antigamente era mais fácil, porque a gente dizia assim: lugar da mulher é na cozinha. Eu não estou defendendo essa ideia. Só que a coisa era mais clara, mais simples. A mulher hoje está confusa quanto ao seu papel, porque ela tem que fazer tudo. Ela tem que ser tudo. Ela tem que ser homem e mulher ao mesmo tempo. Ela tem que ser mãe e pai ao mesmo tempo. Ela tem que ser enfermeira, ela tem que ser cozinheira, ela tem que ser faxineira, ela tem que ser trabalhadora, ela tem que ser profissional, ela tem que ser. É ou não é? Antes era mais fácil. 50 anos atrás era automático. Homem sai de casa para trabalhar, mulher fica em casa cuidando da casa. Os papéis eram claros.
O homem se sentia todo a autoridade, porque ele chegava e ele que sustentava e provia o lar, e ela dependia completamente dele. A coitada, se quisesse dizer, eu vou te deixar hoje, ele ia dizer, você vai para onde? Por isso que os nossos avós não se separavam, não se divorciavam. A Segunda Guerra Mundial mudou tudo. Porque na guerra o homem saiu e foi para a guerra. E a mulher teve que sair de casa e ir para a fábrica. E quando o homem voltou da guerra para casa, ele encontrou duas situações, dois problemas. A casa vazia e a mulher no seu lugar na fábrica. E agora a coisa ficou difícil para o homem também. Porque o homem está confuso também sobre os seus papéis. Ele perdeu a autoridade. A mulher ganha mais que ele. A mulher sai para trabalhar toda chique e bonita, ele sai mais ou menos. Coitado do homem. E agora o que é ser homem? O que é ser mulher? Está uma confusão. Basta sair aí na rua, assistir a televisão. Antigamente a masculinidade e a feminilidade eram medidas pelos papéis que eles cumpriam. E agora os papéis estão confusos. E olha, eu não estou defendendo, não penso que eu estou defendendo a coisa da mulher ficar em casa cozinhando. Aliás, na Bíblia não fala em nenhum lugar que a mulher é que tem que cozinhar. Cozinharás para o teu marido. Não tem. Não tem. E você não vê mulher cozinhando na Bíblia. Lá em Provérbios 31 diz que ela provê mantimentos para sua casa e tal, dá a impressão que ela realmente... Mas não vê cozinhando, mas você vê homens. Por exemplo, Esaú vendeu o prato de lentilhas que ele tinha cozinhado para o seu irmão. Jesus assou peixe na praia para os discípulos, cozinhou. Talvez por isso os grandes cozinheiros são homens. Homem que é homem de verdade cozinha. Acho que eu vou apanhar dos homens hoje. Deixa eu consertar um pouco aqui a coisa. A coisa vai pegar depois desse acampamento. Vai para a cozinha. Vamos lá. Problema. Confusão entre propósito e papel. Os papéis estão confusos, mas propósito e papel são diferentes. As consequências dessa confusão, a reação das mulheres, elas começaram a se achar. Depois ainda veio o feminismo, né, nos anos 70, com a Betty Friedan, uma mulher mais feia do mundo, que bolou esse negócio do feminismo. Elas começaram a acreditar que elas são iguais aos homens. E sendo iguais com os homens, elas passaram a acreditar que devem competir com os homens. Que devem ser melhores que os homens, que podem fazer as coisas melhor do que os homens. O pior é que às vezes podem, mas deixa para lá. Quem compete, pense bem nisso, quem compete com o outro, assume que é inferior.
começam a acreditar e a se comportar como homem, a falar como homem, a andar como homem, a sentar como homem, a vestir como homem. Se ele põe calça comprida, eu também visto calça comprida. Se ele usa gravata, eu uso gravata também. Se ele corta o cabelo curtinho, eu também posso cortar o cabelo curtinho. Eu sou a mulher moderna. De novo, aqui não estou contra nada dessas coisas. Estou apenas vendo uma situação de confusão. E o homem está ficando confuso. Ele não sabe mais como impor a sua masculinidade. Aí ele usa apenas aquilo que está sobrando para ele, que é a sua força física. Aí ele parte para a agressão e para a violência. Quando ele vê que não tem mais jeito, que ele não consegue controlar a sua família, a sua esposa, ele recorre ao único recurso que está lhe sobrando como homem, a força física. O homem está com medo da mulher moderna. Não sabe o que fazer com ela. Então a mulher precisa descobrir o seu propósito para poder agir como uma verdadeira mulher. Propósito da mulher, então. Finalmente. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Companheirismo. Deus criou todas as coisas. Vem na hora aqui. Deus criou todas as coisas. Ele fez o céu, pôs o sol, as estrelas e tudo, e depois olhou, e a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Depois ele criou as árvores, o mar, as coisas, olhou e diz a Bíblia que Deus viu que era bom. Depois ele fez os animais, etc., e Deus viu que era bom. E aí ele fez o homem, pôs no jardim e viu que não era bom. Não é bom que o homem esteja só. Propósito de Deus fazer a mulher companheira. Companheira do homem. O homem sozinho é uma desgraça. Ele precisa da mulher. Para tudo. Não sabe nem se vestir direito. Ele precisa de alguém junto com ele. Ele assume muitas responsabilidades e se sente inseguro muitas vezes a assumir tudo aquilo. Ele precisa de alguém junto com ele. Você tem que ser companheira do seu marido. Você tem que estar junto do seu marido. Se quer ficar separado, para que casar? Se quer só ficar com as amigas, para que casar? Você tem que estar junto com seu marido em tudo que puder. Eu vejo às vezes homens no ministério e as mulheres não acompanham. Eu posso falar isso com muito louvor a Deus, porque a Lília, minha esposa, me acompanha em tudo. Em todas as reuniões, às vezes é demais até, mas ela vai junto. Eu não sei se é para tomar conta de mim, para me vigiar, mas ela vai junto. Segunda coisa, auxílio. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mulheres, o homem não é independente. Você sabia disso? Que a mulher é mais independente do que o homem? Ele precisa de ajuda para cumprir a sua missão e o seu propósito. Portanto,
Preste atenção que aqui é o ponto. Se o propósito de Deus criar a mulher é para ela ser companheira e auxiliadora, o propósito da mulher é o mesmo propósito do homem. É ajudá-lo a cumprir o seu propósito. É a estar junto para que ele consiga cumprir o seu propósito de pai de família. Você é muito importante. Escuta bem isso. Existe uma ideia, talvez, de que ser uma ajudadora, ser uma auxiliadora é algo inferior, é depreciativo. Não é. A Bíblia diz que Deus é o ajudador do seu povo, que Deus era o ajudador do povo de Israel. Ele provia, ele cuidava, ele estava junto, ele aconselhava, ele dava apoio, ele dava o seu ombro, ele estava sempre junto ajudando, ele era o ajudador do povo de Israel. E Deus isso não é depreciativo para Deus, ser o ajudador do seu povo. Ser ajudador não é inferioridade, é importantíssimo, porque é tornar possível que o homem cumpra o seu propósito na família. Por isso a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, porque ela conhece o seu propósito e o cumpre, sendo companheira e auxiliadora do seu marido. E isso é a posição da mulher, a função. Função, quase pulei. Ser mãe. Você estava pensando, o propósito da mulher é ser mãe? Não é. Propósito, Deus criou a mulher para ser companheira e ajudadora. Ser mãe é uma função divina, linda, importantíssima. Ser mãe, mas ser mãe, lembre-se, ela está recebendo a semente, ela está ajudando o homem a ser fonte, a ser alicerce. A mulher como mãe está ajudando o homem a cumprir a sua função. Os dois se completam. A mulher ajuda no sustento da família, dos filhos, em todos os sentidos. Físico, emocional, psicológico. A mulher ajuda na educação, na instrução dos seus filhos. O homem dá a instrução e a mulher comanda os filhos. O homem passa as informações para que eles cresçam, para que eles se desenvolvam, e a mulher coloca em prática na sua casa, junto aos seus filhos, por estar mais presente, faz com que eles cumpram essas instruções. O marido sai de casa e fala para o filho, corta a grama lá assim, filho, está assim alta, pega a máquina lá, cá. Aí o homem sai de casa, o filho esquece, a mulher diz, olha o que o seu pai disse, para você cortar a grama. Ah, não vou cortar. Se não cortar, vou falar para o seu pai quando ele chegar. Você não precisa ficar esbravejando com ele. Não seja boba. Não fica brigando com você. Eu tenho uma vizinha lá na frente de casa que dia sim, dia não, ela surta. E ela decidiu que ela deve surtar na área da casa dela, bem na frente da minha janela. É com os filhos, é com o cachorro, é com o marido. Você não precisa fazer isso. Você só fala assim, eu vou contar para o teu pai, quando ele chegar. Você é ajudadora. Então aí vem a posição da mulher, que elas não gostam. Mas é só você entender isso, submissão. O homem é cabeça e você é ajudadora. O teu propósito é ajudar o seu marido a cumprir o seu propósito, que é o propósito da família. Isso é submissão.
missão. A tua missão é a mesma missão do teu marido. E você está junto com ele. Submissão não é obediência cega, é ser inferior, nada disso que o mundo está colocando para tirar essa ideia da cabeça. E essa palavra ficou assim com um ranço, com uma coisa. Submissão é simplesmente isso, você ser a ajudadora, a copilota do seu lar. Amém? Então vamos terminar. O propósito é comum. Afinal, vocês não são uma só carne, uma só entidade, uma só pessoa, um só propósito. Não há competição, não há um puxando para um lado e outro puxando para o outro, um querendo se realizar nisso, outro querendo se realizar naquilo. Não, o propósito é comum, os dois se completam. A solução para a nossa vida familiar é entendermos o nosso propósito comum, sem competição, sermos uma só carne. Sermos uma só pessoa com um só objetivo, levar a nossa família a servir e honrar a Deus. A levar os nossos filhos a cumprirem o seu propósito, o propósito deles. Que é, lembre-se da passagem bíblica, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Esse é o propósito da família. Multiplicar não tem problema. Eu acho que já multiplicou até bastante. 6 bilhões, quantos bilhões de habitantes tem a terra? 6 bilhões? 7 bilhões, cada dia vai aumentando, né? Aqui na igreja tem alguns que cumprem bem essa finalidade, multiplicar, né? Agora, e o sujeitar? Sujeitar não é explorar, acabar com a criação, com a terra. Sujeitar é governar bem, é administrar a criação, é tomar conta da criação, é trazer o governo de Deus através da sua vida à sociedade. Isso a gente faz trazendo a mensagem do Evangelho, do reino de Deus para as pessoas. Propósito da família: honrar a Deus, servi-lo, trazendo a mensagem e enchendo a terra de pessoas que cumpram o seu propósito diante de Deus. Amém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.